enquanto vocês, muitas vezes, os escritores escrevem livros de ficção, contam histórias imortais, a gente está narrando a vida em movimento, né? É desses trabalhos que eu tenho aí, 2 são de crônicas, que é justamente isso, né? A vida cotidiana, a vida que eu vejo da janela do busão, né? Quando eu estou vindo para o trabalho, quando eu estou indo para casa, a vida que se desdobra no centro da cidade, enfim, né? E é essa a nossa literatura, é isso que a gente procura oferecer para as pessoas, seja no jornal, muitos desses textos já foram publicados em jornal, e depois transformados em livro, porque a gente também acredita na força do livro, né? E eu lembro que o meu amigo Nildo Orix, ele sempre diz assim: Elaine, abandona o jornalismo, para com esse negócio de jornalismo, que jornalismo não existe mais, né? E eu digo para ele que é uma meia-verdade, né? Não existe jornalismo nas grandes mídias, mas existe um jornalismo que se faz nas entranhas da vida, que é isso que a gente chama de jornalismo independente, comunitário, popular, né? Que é esse jornalismo que a gente pratica, né? Eu e Miriam, desde há mais de 3 décadas, que é esse jornalismo que busca fazer aquilo que é o papel do jornalismo, que é desvelar aquilo que ninguém quer que seja desvelado, é aquilo que o Hernando fez na Colômbia e o que a gente faz aqui todo dia, falando da prefeitura, falando do transporte coletivo, que são coisas que as pessoas não vão ver na televisão, né? Não vão ler no jornal, e a gente faz isso, né? E o preço que a gente paga é a gente não ser reconhecido, não ser famoso, não estar nas capas, porque a gente está andando no mundo real, né, com as pessoas. Então, se a gente não aparece, as nossas matérias não aparecem nos grandes jornais, mas as pessoas que vivem a vida, elas nos reconhecem, nos conhecem e nos respeitam pelo trabalho que a gente faz, seja em vídeo, seja em rádio, ou seja em escrita. É esse jornalismo da vida real, que não tem onde se expressar e que a gente busca espaços para se expressar. De tal maneira que é tanta falta de lugar para expressar esse jornalismo comunitário, popular e independente, que nós tivemos que criar uma editora fictícia, né, que ela não tem CNPJ, não tem nada, mas nós criamos a Companhia dos Loucos para poder editar os nossos livros. Porque se eu mandar para qualquer editora um livro sobre a aventura amorosa de 1.500 famílias de acampados do MST, esse livro não vai ser publicado, né? E é como a gente sempre brinca, a gente manda para uma editora, eles levam 5 anos para responder, não. Obrigado, muito obrigado pela sua contribuição. Então a gente criou essa editora chamada Companhia dos Loucos, para publicar os nossos próprios trabalhos, porque a gente não tem onde ser publicado, né? Então está apresentado aqui na editora da UFSC, não apresenta ali, não. Então tudo bem, não querem nos publicar, nós mesmos nos publicamos. Então esse é um jornalismo de resistência, né? É uma literatura de resistência, né? Porque eu considero o jornalismo isso, uma parte é um gênero literário, né? Porque uma das coisas que faz o bom jornalismo é produzir aquilo que o Roland Barthes chamava de textos eternos, né? Essa é a nossa missão, de produzir um texto eterno. Eu sempre dizia para os meus alunos, quando eu dava aula, eu dizia assim: a gente tem que escrever um texto tão maravilhoso, que daqui 5.000 anos, quando descer aqui uma nave interestelar para saber o que aconteceu nesse planeta e começar a fuçar e achar uma revista aqui dos alunos da Univale, que é onde eu dava aula, e ler os textos que vocês escreveram nessa revista, eles possam compreender o que acontecia aqui no ano de 1999. O que acontecia nesse mundo no ano de 2002. Quem eram os vilões, quem eram os mocinhos, quem eram os personagens da história real, né? Real. Não assim o prefeito, o secretário, o deputado, o presidente, né? Mas a Dona Maria, o seu Josézinho, o real. E é desse real que a gente busca falar. Qual o desafio do jornalismo independente, comunitário? Não tem como chegar, né? O jornalismo midiático, ele chega em milhões, né? Nosso livro chega em 5 pessoas. Eu trabalho na Rádio Campeche. O meu programa, eu tenho um programa há quase 20 anos lá, todos os sábados, o meu programa chega no Campeche, né? Enquanto que um jornalista da Rede Globo chega no Brasil inteiro.
Nós criamos aqui em Florianópolis um projeto chamado Pobres e Nojentas, que foi uma revista de reportagem, e nós conseguimos manter durante 6 anos. 30 edições. 30 edições, financiada única e exclusivamente com o nosso salário. Porque a gente batia nos lugares, pedia ajuda nos sindicatos, nos partidos políticos, enfim, nas empresas, né, mais progressistas. E não, para isso não tem dinheiro. Nós tínhamos que publicar com o nosso dinheiro. Nós tirávamos do nosso salário, da nossa mesa, da nossa comida e botávamos na nossa revista. Publicamos 30, foram quantos anos? 8 anos. E uma revista que hoje, quando a gente abre ela e pega os 30 volumes, está ali plasmada a história dos trabalhadores em Florianópolis. É um negócio emocionante. Porque aí tu vai lendo as notícias, tu vê a grande greve dos militares, né, dos policiais, as greves, as lutas dos trabalhadores. E a gente que fez essa revista, lê essa revista e se emociona com ela. Porque a gente se emociona com a história que nós conseguimos deixar registrada. A revista está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e os ETs vão encontrá-las. Né? A revista está na Biblioteca da Universidade Federal e os ETs vão encontrá-las. Então, assim, a gente sabe que já prestou um grande serviço ao mundo, né, na medida em que a gente conseguiu recuperar essas pessoas. Né? E quando a gente lê a história de pessoas que são pessoas da vida, do cotidiano, né? Como a Chico Mendes, né? que construiu com as próprias mãos sua casa numa ocupação, uma grande primeira ocupação em Florianópolis. Então, assim, todas as coisas que a gente fez tirando, né? Cravando com os dedos na terra. E tudo isso que a gente faz ali, a venda daquele livrinho, que depois vocês, por favor, comprem, a venda daquele livrinho ali, ele vai servir para nós produzir outro livro e outro livro. E a Miriam vai falar aqui agora das experiências desse jornalismo independente que nós temos aqui. Eu lembro quando a gente batia lá nos deputados para eles assinarem a nossa revista Pobres e Nojentas, que era R$25, assinatura anual, e eles não assinavam, e eu sabia que eles assinavam o Diário Catarinense, o Jornal A Notícia, e que eles publicavam notas pagas na televisão, ou seja, gastavam milhares de reais por ano naquela mídia, e não pagavam R$25 para a nossa Pobres e Nojentas, né? O azar deles é que a revista deixou de ser publicada, mas nós continuamos com o blog, né? E continuamos publicando. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco desse trabalho, entrem lá, pobresnojentasblogspot.com, né? E é isso, essa é um pouquinho da nossa história, para não me estender agora, chamar a Miriam e dizer que agradecer muito isso, né, para que a gente pudesse mostrar para vocês, que são pessoas, né, que estão sempre aqui ouvindo figuras importantes da literatura catarinense, que tem também o jornalismo, que esse jornalismo é um jornalismo de resistência, né, é um jornalismo que não se entrega, e mesmo quando o Nildo diz para com isso, deixa de fazer, às vezes eu meio que dou razão para ele, digo, não vou fazer mais, mas não, tem que fazer. Então continua na Rádio Campeche, continua com o blog da Pobres Nojentas, continua com outros blogs, continua fazendo livrinhos, livretos, né, que a gente faz cartilhas, tudo que há, porque a gente entende como o Rampinelli que os livros são como esses pássaros, né, alados, né, que ao tocar alguém sempre vai incendiar alguma coisa no coração das pessoas, né? A palavra é uma coisa muito poderosa e o jornalismo acho que tem esse dom. Então, agora eu chamo a Miriam e depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. É isso. Então, eu venho apresentar um pouco dessa proposta desse livro, A Rebelião do Vivido no Jornalismo Independente de Florianópolis. Ele foi organizado em 2000, então até inclusive aqui na abertura eu coloco 2020, ano da pandemia, para ficar marcado também. E ele é um livro que reúne as experiências que desde os anos 80 vem trabalhando nessa perspectiva de jornalismo independente, alternativo, contra-hegemônico, são muitos nomes, mas sempre essa proposta de um jornalismo a serviço da rebelião, a serviço das lutas populares, a serviço do que o Adelmo Genro e do Marcos Fagon, que são os nossos guias aí nesse trabalho que a gente faz, falam desse jornalismo que
que acalenta, desse jornalismo que faz ferver o sangue, desse jornalismo que doma a palavra a serviço da emancipação humana. Então, nós convidamos para esse livro 15 colegas que tocaram em algum momento dos anos 80 para cá essas propostas. Desses 15, 8 aceitaram o convite e contaram, então, como foi esse trabalho. Então, aqui nós reunimos o trabalho da Bernunça, a Folha da Lagoa, o Garapuvu, a Rádio Comunitária Campeche, a Pobres e Nojentas, o Portal Desacato, o Daqui na Rede e o Portal Catarinas. E, para nossa alegria, 4 deles continuam aí em atividade, né, no dia a dia, no cotidiano da cidade. Eu quero destacar que nós tivemos experiências muito intensas também aqui na época dos anos 70, 80, como, por exemplo, o Desterro, o Contestado, o Afinal e o jornal e o Denúncia, que são experiências que estão aí para serem contadas, não estão no livro, mas é uma perspectiva de se fazer, possivelmente, uma segunda edição que reúna essas experiências que não são trazidas por esse livro. Eu também queria destacar que, nesse período, entre os anos 80 aos anos 2010, tivemos outras experiências que foram muito importantes em algum momento da vida da cidade. Por exemplo, o Jornal das Comunidades, que era tocado por um grupo de pessoas, a Elaine estava nesse projeto, Celso Vicenzi também. É uma história que precisa ser contada. Ele falava das lutas populares, principalmente por moradia. Era então da coordenação de moradores de Florianópolis. O jornal Fala Campeche, expressava a luta então do distrito do Campeche pelo plano diretor. O jornal do Mucap, que falou sobre as privatizações, e no caso movimentadas ali através do movimento unificado contra as privatizações. O Tijoladas do Mosquito, do saudoso Hamilton Alexandre, e a TV Floripa. E de 2010 para cá apareceram então o Maruim, o Estopim, todos eles, os dois no meio digital. E em 2019 e 2020 tivemos o Floripa Centro, que com o Billy Culleton, e a Folha da Cidade, que tentamos então tocar no ano da pandemia. Em 2020 fizemos essa iniciativa digital. Ela durou ali praticamente no ano de 2020, mas foi uma experiência bem bonita de site. E cabe destacar que a equipe que se manteve no projeto não conseguiu também mais pagar o site, e lamentavelmente não temos mais o arquivo daquelas publicações que fizemos no ano da pandemia. Então eu sempre destaco a importância desses meios digitais também de repensarem as suas formas de contar as histórias, ou de em algum momento colhê-las e publicá-las, porque tudo que fizemos naquele período de pandemia, na impossibilidade de pagamento do site, ele foi perdido. E havia ali toda uma narrativa do que foi o período da pandemia em Florianópolis, então agora lamentavelmente perdido. Eu gostaria de destacar também o que a gente percebe nessas iniciativas. Então, cada um dos colegas conta em artigo como foi o processo de constituição e do que falavam esses veículos. E eu acho que a coisa mais bonita a destacar é o enlace desses veículos com as lutas populares aqui de Florianópolis. Então, muitos desses veículos, eles talvez tenham as únicas narrativas do campo popular sobre as grandes lutas de Florianópolis dos anos 80 para cá. E eu sempre destaco nos artigos que eu faço que desde os anos 80 se constituiu aqui em Florianópolis um violentíssimo discurso da mídia hegemônica e dos grupos dominantes empresariais contra os chamados contras, os ecochatos. Então, qualquer pessoa ou movimento que questiona os rumos da cidade, desde os anos 80 vem sendo chamado de contra a cidade. Então, são os contra. E por mais incrível que pareça, isso aparece até hoje. Eu fiz um artigo recente mostrando ainda hoje nos colunistas os contra, novamente contra o plano diretor e o desenvolvimento da cidade. Temos aqui um representante clássico dos contra, o Lino Pérez, que vem desde os anos 80 e agora numa luta fora do plano diretor para evitar a construção de um mega prédio ali na cabeceira da ponte, que vai privatizar todo aquele visual magnífico que temos na cabeceira da ponte Ercílio Luz. Então é uma nova luta aí na cidade também
contra essa privatização da paisagem a serviço de poucas pessoas que poderiam, então, comprar um apartamento ou uma vaga nesses hotéis para ter, então, a paisagem só para si. Então, acho que isso é um grande mérito desses veículos, estar a serviço das lutas populares desde os anos 80. Esse trabalho foi feito com a Letra Editorial, que é a editora na qual atua Sandra Werner. Sandra diagramou o livro, e a Sandra é uma pessoa que vem desde os anos 80 também diagramando os materiais dos movimentos populares. Ela diagramava o Jornal das Comunidades, ela num período muito longo também diagramou a Pobres e Nojentas. Então a Sandra Werner é uma pessoa que está aí a serviço já há muito tempo das lutas populares em Santa Catarina. Outra coisa que eu acho importante destacar é que esse conjunto de experiências, ele se soma e representa também o que eu desenvolvo nas minhas pesquisas como o que é um jornalismo que se propõe a uma crítica do cotidiano. Que jornalismo é esse? Então, na pesquisa que eu fiz, eu concluí que é um jornalismo que tem que trazer a experiência do vivido. Por isso o título, A Rebelião do Vivido no Jornalismo Independente de Florianópolis. Porque o que a gente tem hoje na grande mídia? A gente tem a experiência do concebido. Então, os meios hegemônicos ouvem os prefeitos, os governadores, os empresários, os secretários, e não há possibilidade de que quem efetivamente traz no seu corpo a experiência do vivido possa também ser acolhido e ter a sua voz expressada nas notícias e reportagens. Na minha pesquisa eu analiso principalmente a cobertura jornalística das ocupações, e eu até falava com o nosso colega PC, que é essa pessoa maravilhosa, vibrante, querida, que faz um trabalho lindo dentro do jornal ND. Então a gente vê que graças a pessoas como o PC, a gente tem belos trabalhos também no ND. Mas eu destaco aqui um caso que eu analisei, que foi um caderno específico sobre as ocupações, em que nenhuma pessoa das ocupações foi entrevistada. Então, é isso que a gente, quando fala da hegemonia do concebido dentro do jornalismo, é a isso que a gente se refere. E quero falar do caso do PC, porque eu tenho feito agora uma pesquisa para saber como que é a cobertura da rua no jornalismo. E eu analisei 10 anos da cobertura sobre a Rua Hercílio Luz, os conflitos que ali se dão. Obviamente, a mais linda das matérias é do PC, que eu utilizei recentemente num curso para mostrar como que dentro do jornalismo hegemônico a gente pode fazer um trabalho bem feito. E destaco, não sei se o Billy Culleton está aqui, o jornal Floripa Centro, o site do Billy Culleton, Floripa Centro, também já analisei em 2 artigos. O Billy Culleton também tem uma propriedade única, um olhar único para perceber coisas que os jornalistas não percebem. Ele sai com a sua bicicleta no centro de Florianópolis, é o Floripa Centro, e ele vê coisas que ninguém mais vê. E eu dou como um exemplo, ele fez uma matéria, uma reportagem, na verdade não é uma reportagem, são mais ou menos 5 parágrafos, em que ele mostra a destruição dos nomes das lojas históricas de Florianópolis gravados nos bancos de granito da Praça 15. O que ele vai mostrar? Que a prefeitura começou a lavar esses bancos, que são de granito, com jateamento, hidrojato. E esse hidrojato está pagando todas essas inscrições. O Billy ele conta a história de cada um dos comércios desses bancos. Quem são esses comércios dos anos 1900, 1920, 30, 40, ele entrevista várias pessoas e conta a história do comércio gravado naqueles bancos. Eu nunca tinha percebido que havia nomes gravados naqueles bancos. Outras matérias que ele faz são matérias de personagens do centro de Florianópolis, e me chama muito a atenção que ele circula o centro todo de bicicleta. Então, a gente tem esses exemplos que não estão nesse livro, o caso do Floripa Centro também, que precisa ser contado. Para finalizar, eu falo um pouco da preocupação que a gente tem, Elaine, da memória do jornalismo. A gente cada vez mais... o que acontece hoje com os sites? Eu dei o exemplo do nosso A Folha da Cidade. Recentemente eu fui pesquisar alguns links da minha pesquisa, e esses links eles dão para nada, eles deixaram de existir. E eu fiz algumas pesquisas na hemeroteca e liguei para o DC, porque me faltaram alguns jornais. E eu soube que todo o acervo do DC que estava lá no Itacorubi
foi mandado para algum lugar do sul do estado. Eu disse, mas onde que eu consigo? Não sei, está num depósito em algum lugar do sul do estado. E se vocês forem fazer pesquisas, vocês vão perceber que todo o acervo, uma boa parte do acervo do que era do cuidado ali pelo Grupo RBS, né, agora Grupo NSC, esse acervo digital ele foi queimado, ele não existe mais para pesquisa. Então, quando a gente fala de veículos que agora só estão em base digital, por exemplo, durante a semana, como é o caso do DC e dos jornais regionais, não há a menor preocupação de cuidar dessa base de dados virtual. Então, essas histórias vão se perder nessas nuvens que não são administradas aqui, não tem servidores locais. Então, temos feito um trabalho na Pobres e Nojentas, em que estamos entrevistando os jornalistas que fizeram história, fizeram e fazem história em Santa Catarina, mostrando as práticas jornalísticas de outros períodos anteriores, como elas se faziam, para que também os jovens percebam como que é esse movimento histórico de eterno, uma eterna destruição e reconstrução e refazimentos do jornalismo também. Então a gente tem feito esse conjunto de entrevistas, o PC que está aqui foi um dos nossos entrevistados, a Beth vai ser a próxima, então é uma alegria poder fazer esse trabalho. E agora a ideia também é fazer um trabalho de recuperação das iniciativas de jornalismo e meio ambiente, que é o tema que eu adoro. Então a gente quer mostrar um pouco, não tivemos uma editoria ou talvez um jornal, tivemos uma experiência no jornal A Notícia do AN Verde, mas contar o que foi essa cobertura de repórteres que tratavam da questão ambiental em Santa Catarina, principalmente dos anos 70 para cá. Então é mais um projeto aí que a gente vem fazendo. Então basicamente é isso, e aí a gente abre aí para debate também, para pensar um pouco o que é o jornalismo independente hoje, com esses 4 representantes que estão aqui no livro e continuam aí na batalha diária, trazendo, como diz o desacato, a outra informação. Obrigada.